Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus para você. Hoje eu quero trazer uma palavra que já por várias vezes meditei, já andei refletindo com muitos irmãos, de uma história que apresenta dois lados muito fortes na vida de uma pessoa. Essa pessoa é Jó. Essa pessoa também que muitas vezes, quando se ouve a história de Jó, quando se reflete, a gente fica se perguntando, é uma história verdadeira essa história de Jó? Porque há momentos em que a gente vê muita felicidade, esse é o retrato apresentado nos primeiros versículos dessa palavra, e a gente vê momentos muito felizes, tempos muito felizes na vida de Jó. E depois a vida de Jó ela vai virando de ponta cabeça quando o inimigo de Deus resolve entrar na vida de Jó para dar essa reviravolta na vida dele. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós temos um amigo, quando nós temos amizades, não é assim? Geralmente para nós, o amigo ele tem que ser um amigo de verdade. É aquele amigo que não está com você somente no momento que ele sabe que você está lá no bar, ou que você tem aquela conta gorda no banco, ou aquele amigo que tem certeza que você vai a uma festa, vai chamar ele só para poder ele aproveitar e tomar aquela cervejinha com você. Aquele amigo que fica o tempo todo de olho em você para saber se realmente você vai poder estar estendendo a mão para ele no momento que ele pedir, né, essa ajuda para ele. Ou muitas vezes a gente a gente tem essa falsa ilusão, não é, que todas as pessoas são os nossos amigos. A história de Jó, ela mostra para nós o contrário. Ela vai dizer para nós, essa história de Jó, que somente quando você vive um lado da vida, e esse lado da vida é um lado que você vive à custa de muitos bens materiais, depois que você sai desse lado da vida e passa por uma vida de sofrimento, que você realmente vai ter a certeza se ali realmente você tinha amigos, ou se aquelas pessoas eram apenas pessoas que tinham interesse naquilo que você tinha. A história de Jó mostra muito bem isso. Por outro lado, também a história de Jó, ela vai mostrar que o inimigo de Deus, ele sabe que Deus protege os seus. Aquelas pessoas que acreditam em Deus, aquelas pessoas que confiam em Deus, o inimigo tem certeza que elas são protegidas de Deus. Então, por isso, eles entram na vida das pessoas. Mas agora, por que eles entram na vida das pessoas? Para brigar com Deus? Bom, primeiro é porque ele sabe, não é, que o ser humano, ele é fraco. Ele tem o lado fraco dele. Todo ser humano tem o seu lado fraco, né? E nessa hora, o inimigo vai testar quem? A Deus? Não, porque Deus ele já sabe de tudo. Mas o ser humano, geralmente, ele tem aquele lado que ele quer acreditar que tudo é bom, não é? E por isso ele acaba esquecendo que existe esse tipo de situações que a gente passa, a gente se esquece e aí é que o inimigo entra na vida da pessoa. E nessa palavra de hoje, Jó, o capítulo 1, versículo do 6 ao 12, vai mostrar isso, que o inimigo ele conhece, ele sabe exatamente que Deus ele protege Jó. Pessoas perguntam, será que essa história é verdadeira? Mas o que eu penso quando nós temos essa dúvida? Há uma forma de nós encontrarmos um jeito de descobrir. Quando você ouve falar de uma história, mas você não fez parte dessa história, você não esteve presente na vida daquela pessoa que conta essa história, que é dono dessa história. Mas aquilo que foi contado fez com que você aprendesse muitas coisas. Então, essa história, valeu a pena você ouvir essa história e você refletir. Porque também a gente precisa ouvir, mas precisa refletir. Em muitas histórias, nós encontramos
alguns pontos que a gente diz, nossa, a gente identifica em nós aqueles pontos, não é? E na história de Jó, nós identificamos a diferença entre o homem rico e o homem pobre. Quando você tem aqueles momentos de felicidade e alegria, que você vive aquele momento intensamente, mas quando você passa da riqueza para a pobreza, porque você não está acostumado a lidar com a pobreza, e depois você vai lidar com a pobreza e você enfrenta muitas dificuldades. É aí que entra, né, que a gente precisa perceber até onde vai a fé do ser humano. Como é que nós vivemos a fé nos momentos de dificuldade? Quando nos falta o emprego, quando nos falta a saúde, quando nos falta a fé, como que é que a gente, quando nos falta a esperança, como que a gente lida com isso? Como é que a gente percebe se Deus está na nossa vida? E quando isso acontece, a gente vai ter a certeza se Deus está na vida da pessoa que diz que tem fé, porque ela sabe que ela está vivendo aquelas dificuldades. Mas ela não desvia o olhar de Deus, porque ela também vai saber que uma hora ela vai ter esse encontro pessoal com Deus, através desses momentos que Deus vai manifestar que é a sua graça na vida dela. Então, meu irmão, minha irmã, hoje essa palavra, ela traz para nós um ensinamento importante. Não é somente aquilo que você ouve falar ou aquilo que você vê, mas é o que você aprende com aquilo que você ouviu e com aquilo que você vê. Amém? Deus abençoe sua vida, fique na paz de Jesus.